Bom, e hoje vou falar com o Dr. André Façanha, que é radiologista do São Carlos Imagem, e a gente vai falar sobre uma incidência que só aumenta, infelizmente, aqui no nosso estado do Ceará e também no Brasil, que são os traumatismos crânioencefálicos por conta dos acidentes automobilísticos e também acidentes de carro. Acaba que pessoas, ciclistas ou simples pedestres também, quando são atropelados, são acometidos, e ele vai falar para nos explicar o que é que acontece quando a pessoa tem um traumatismo crânioencefálico. Não é, doutor? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui falando com a Cleane e para os telespectadores a respeito de um assunto que é tão importante como é o traumatismo crânioencefálico, também popularmente conhecido como TCE. É uma condição que afeta a muitos e, lamentavelmente, nem sempre se pode fazer um atendimento àquele doente, porque às vezes chega a ser tão grave que culmina com a morte da pessoa ainda no local do acidente. Mas tendo os cuidados necessários e quando é possível realizar o socorro, o paciente que tem um TCE, ele pode ter vários graus de trauma, né, de injúria, dano ao segmento crânioencefálico, né, ou seja, a cabeça e popularmente ao crânio, ósseo e a todos os conteúdos da caixa craniana. Incluindo também a região cervical, também está muito associado aos traumatismos crânioencefálicos. Então, todo esse segmento cervical e da cabeça deve ser estudado, e os exames de imagem têm uma importância em graduar, muitas vezes saber a extensão do trauma. A pessoa pode, de repente, perder a consciência, né, em alguns momentos, às vezes nem isso acontece, ela pode ter o trauma e sair do local do acidente ou sair daquela situação ainda consciente, mas existem situações que mesmo a princípio a pessoa tendo uma consciência preservada, depois podem vir consequências tardias daquele trauma. Então, é sempre muito importante a gente prestar um atendimento inicial a esse paciente e, de preferência, fazer um exame de imagem complementar que permita identificar, às vezes, lesões sutis ou, em casos em que a lesão clinicamente já é manifesta, tentar estratificar o risco desse paciente, como é que vai ser o prognóstico, como é que vai ficar esse paciente daqui para frente. Bom, doutor André, é um fato muito importante, os pacientes que conseguem sobreviver, dependendo da gravidade do trauma, tem essa bondade, né, essa habilidade que a medicina tem evoluído muito com os exames diagnósticos. Então, podem ser feitas ressonâncias magnéticas, tomografias, vários exames para estar detectando, definindo um plano de tratamento para dar mais saúde a esse paciente cliente, né? Isso. No caso específico do TCE, o exame, assim, por eleição inicial e que é disponível de rápida execução, porque também nesses cenários a gente precisa de um diagnóstico que seja rápido, seja dado no menor tempo possível para que sejam instituídas as medidas terapêuticas. Então, a estrela, vamos dizer assim, nesse cenário é a tomografia computadorizada, porque ela permite, principalmente por conta do detalhamento ósseo, do estudo das estruturas ósseas, que são estruturas que estão notadamente acometidas pelo traumatismo, né? Podendo haver fraturas, às vezes muito graves, afundamentos cranianos. Então, a tomografia, com a sua capacidade de definir detalhes ósseos e também de estudar sangramentos, né? Porque o sangramento na tomografia ele aparece muito evidente, né? Em alguns cenários. Então, casos como hematomas extradurais, hematomas subdurais, que são lesões que podem acompanhar o traumatismo crânioencefálico, são muito bem diagnosticadas pela tomografia computadorizada. Quando é que, por exemplo, a ressonância, que é também um método de imagem avançado, poderia ajudar? Existem algumas situações, uma delas a que é chamada lesão axonal difusa. É um tipo específico de trauma, é um trauma grave, mas que não se manifesta com alterações de imagem exuberantes na tomografia computadorizada. Ele ocorre por conta de uma diferença de aceleração entre as substâncias cinzenta e branca do cérebro, né?
A massa cinzenta e a massa branca, dependendo da aceleração e desaceleração no momento do trauma, elas ganham uma velocidade diferente e isso pode gerar um cisalhamento, que a gente chama. Como se fosse um atrito entre essas duas substâncias e gerar pequenas hemorragias dentro do parênquima, dentro do encéfalo, né, do cérebro. Essas hemorragias, que muitas vezes são puntiformes, ou seja, do tamanho de pontos, elas às vezes inicialmente não são vistas na tomografia computadorizada. E o paciente tem muita clínica, geralmente é um paciente que está com um nível de consciência bem rebaixado, que não responde e a imagem, entre aspas, parece normal. Então aí nesse cenário a ressonância vem complementar a tomografia porque ela permite identificar de forma precoce e muito mais exuberante esses pequenos focos de hemorragia. Tomografia computadorizada é de fato o exame de eleição no cenário do trauma crânioencefálico, mas a ressonância ela pode dar também a sua contribuição, principalmente nessa situação que eu comentei, né, da lesão axonal difusa, onde você pode não identificar inicialmente pequenas lesões sutis que são indetectáveis ao método tomográfico, mas que a ressonância demonstra com bastante facilidade. Além disso, é claro que se ficam dúvidas na tomografia computadorizada inicialmente, o próprio radiologista, no momento que vai laudar e vai emitir aquele relatório, ele pode indicar outros exames subsidiários. E aí a ressonância pode ser utilizada, ou a angiografia, se você estiver interessado em estudar a vascularização, né? Inicialmente, a tomografia ela é feita sem contraste, porque a gente está interessado principalmente em detectar fraturas e sangramentos, e para isso o contraste não é necessário. O contraste que às vezes gera um certo medo na população e que, claro, tem muito mito dentro disso também. Todos os cuidados têm que ser tomados, né? Mas no cenário específico do trauma, esse aí é um medo a menos para a população, porque você pode fazer o tratamento inicial baseado no exame que não necessita injeção de contraste. Bom, doutor André, então esse é o momento, aproveitando que tem aí milhares de pessoas aí em casa nos assistindo, de deixar essa mensagem de conselho, de prestar atenção na hora que pegar uma moto, usar capacete. Então eu gostaria que você deixasse a sua mensagem, que as vítimas que são acometidas a cada dia deixem de ser acometidas e que tomem esse cuidado, né? Não só um pai que esteja assistindo passar para o seu filho, para a sua esposa, as pessoas que gostam de andar, às vezes um pedestre normal pode ser acometido. Então eu gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem. Sem dúvida nenhuma que a prevenção é a forma de atenção à saúde que a gente mais busca, né? A prevenção primária, a gente evitar os agravos à saúde. Quiséramos nós não precisar fazermos imagem de trauma, né? Claro que nessas situações nós estamos prontos a ajudar a dar os diagnósticos, mas nunca é demais a gente repetir e enfatizar a importância de que se faça uma prevenção ativa, principalmente as populações de risco para o trauma crânioencefálico, que aí eu quero destacar os motociclistas, aquelas pessoas que andam em motos e veículos semelhantes, que usem o capacete, que não abram mão de obedecer às normas de trânsito, né? E isso já é um grande, vamos dizer assim, uma grande medida a ser tomada no sentido de evitar entrar numa emergência, né, naquela situação tão grave, que traz tanta preocupação a tantas pessoas familiares, né? O trauma às vezes pode deixar sequelas irreversíveis, então é preciso pensar isso antes e prevenir-se, melhor do que remediar, porque muitas vezes a gente não consegue voltar ao que era antes, as sequelas podem ser permanentes. É isso aí, gente. Então devemos prevenir um mal maior. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa e até vê-lo mais vezes, né? Eu agradeço a todos do programa, né, ao público da Cleane que nos acompanha, e queremos deixar aqui nosso recado, esperando que a gente consiga ver a saúde mais preservada, né, evitando os traumas crânioencefálicos, e sempre que possível, sempre que necessário, pode procurar o seu radiologista. Aqui na São Carlos Imagens nós temos todo esse arsenal, né, de imagens para ajudar, para tentar chegar a um diagnóstico rápido e eficaz em situações como essa do trauma, que é tão importante a gente agir com precisão. É isso aí, doutor. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado.
Você que tem uma menstruação dolorosa ou que sente muita cólica ou mesmo dificuldade para engravidar, sabe o que é endometriose? Confira agora essa matéria com o Dr. César Pinheiro. Tudo bem, Dr. César? Tudo bem, Cleane, tudo bem, amigos? Então, Dr. César, endometriose, muitas mulheres ainda desconhecem e é um problema que acomete várias, né? A endometriose é um problema hoje muito comum. Ela acomete aproximadamente 10 a 15% das mulheres e entre aquelas que têm dificuldade de engravidar, nós temos até estatísticas de 25%, o que significa de que cada 4 mulheres que não conseguem ser mamães, uma aproximadamente vai ter endometriose. É um problema singular porque em algumas circunstâncias a mulher pode ter aquela menstruação dolorosa, aquelas cólicas fortes durante o período menstrual e em algumas circunstâncias a mulher pode não apresentar nenhuma sintomatologia. É algo que deve ser muito bem estudado porque observamos cada vez mais a incidência, o surgimento da endometriose em mulheres jovens, incluindo adolescentes. E como nós sabemos que é um problema progressivo, nós temos que tratar precocemente. Hoje o tratamento pode ser de maneira meio abrangente, dividido em 2 tipos. Quando a mulher tem muita dor, não quer engravidar, você tem abordagens, tratamentos clínicos, alguns medicamentos e tratamentos cirúrgicos em algumas circunstâncias muito bem específicas. Quando a mulher quer engravidar, você tem que classificar que tipo de endometriose ela tem. Se ela tiver uma endometriose leve, ela pode tentar a inseminação intrauterina, desde que não tenha nenhum outro problema, como problemas tubários ou problemas de natureza mais séria no seu marido. Se for uma endometriose moderada ou grave, aí nós já temos que direcioná-la para o tratamento de reprodução assistida de maior grau de sofisticação, que seria a fertilização in vitro. Isso porque a endometriose pode comprometer a fertilidade da mulher de 2 maneiras. Ela pode mudar a anatomia das trompas, dificultando a passagem do óvulo em direção ao útero. Ela pode também alterar a qualidade do óvulo. E mais recentemente nós temos observado que uma mulher com endometriose, ela tem óvulos de uma qualidade como se ela tivesse uma idade biológica mais avançada. Uma mulher de 30 anos, muitas vezes você encontra óvulos com um comportamento de fertilização semelhante como se ela tivesse 34 anos. Esse hoje é um fator muito importante porque implica na necessidade de uma abordagem prévia. Naquela mulher que não quer engravidar, hoje você tem várias abordagens clínicas. Você pode, em algumas circunstâncias, usar anticoncepcionais. Você tem hoje tratamentos com implantes intrauterinos, tipo o Diomirena. Você tem alguns outros implantes medicamentosos que são colocados na pele de forma a bloquear a menstruação, diminuindo, portanto, as cólicas que essas pacientes apresentam. A mensagem mais importante: a portadora de endometriose tem que ficar consciente da necessidade de um acompanhamento de perto, quer deseje engravidar ou seja para o tratamento de cólicas menstruais. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço o Dr. César Pinheiro, que sempre está no nosso programa com temas realmente esclarecedores. E eu aproveito para parabenizar você pelo seu site, que realmente está muito lindo. As futuras mamães e mamães, vale a pena, com certeza, você dar uma visitada no site, que tem muito conteúdo esclarecedor. Vários artigos publicados, não só pelo doutor, como outros profissionais e as entrevistas abordadas também por ele aqui no nosso programa, tá, gente? Dr. César, mais uma vez, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Cleane. Quero deixar claro que sempre é uma grande satisfação podermos esclarecer dúvidas para aqueles casais que desejam ter sua família nesse assunto tão palpitante que é a fertilidade humana. É isso aí, obrigada. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá,
Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Atenção, mulheres que têm o cabelo encaracolado. Agora vamos revelar todos os segredos para vocês ficarem mais bonitas. Bom, gente, aqui no nosso programa vocês já conferiram muitas dicas de como manter o cabelo mais bonito. As loiras, cabelos lisos, tinturas, mas hoje nós vamos falar sobre cabelos encaracolados. Olha só que cabelo lindo, com cachinhos realmente bem definidos. E hoje eu vou conversar com a Eva para ela revelar todos os segredos para manter o cabelo mais bonito, principalmente quem tem o cabelo encaracolado, como a nossa convidada. Então, é isso mesmo. Quem tem cabelo encaracolado, ele costuma querer alisar. Mas é um cabelo lindo, só depende de alguns cuidados para que ela possa manter esse cacho muito bonito e não ter que todo dia ter que molhar. Para isso nós dispomos de cremes, de produtos, de finalizadores, que vai fazer com que ela mantenha esses cachos bonitos sempre, acordar já bonita. Para isso nós vamos dar algumas dicas aqui para ela, para que ela possa manter em casa esses cachos. Então, qual é a primeira dica para na hora que ela acorda, tá em casa, eu quero sair com o cabelo mais bonito, ela pode usar assim no cabelo solto ou então pode prender esse cabelo? Sim, ela pode usá-lo solto, ela lava ele normal, isso se ela for sair de manhã cedo, não precisa ela molhar. No dia anterior ela vai lavar normal, aplicar um finalizador e nós temos um líquido que é o umidificador, que ela vai, ao invés de ir para o chuveiro molhar, ela só vai xiringar no cabelo e modelar novamente alguns cachos que porventura possa ter vindo desmanchar. Ai, 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 assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Bom, agora vocês vão conferir aqui vários produtos que a Evinha vai usar agora no cabelo da sua cliente, não é, Eva? Sim, isso. Nós temos em pastas, todos esses produtos, eles servem para você manter seus cachos no dia a dia bonito. Temos em pasta, em cremes, em forma líquida gel, em formas de óleo em água, que contém protetor solar, queratina, silicone, que vai nutrir e hidratar enquanto deixa seu cabelo modelado, em gel também. Então nós temos uma opção enorme de produtos que você possa usar para que seus cabelos fiquem cacheados, modelados, hidratados e também saudáveis. Então, gente, não tem mais justificativa, motivo para as morenas com os cabelos encaracolados. Ah, eu não gosto do meu cabelo, quero alisar. Não existe mais isso.
hoje em dia você pode valorizar e muito os seus caixinhos, porque produtos tem demais, não é, Eva? É isso. Pela manhã ela lavou o cabelo, tá com um cacho lindo, mas de manhã ela acordou, o cabelo tá desfeito, não tá bonito como ela quer. Então, normalmente a tendência do cliente em casa, da pessoa, é molhar. Não precisa, porque nós temos produtos, você sacode um pouco, borrifa nos cabelos e este cabelo e modela novamente o cacho e você vai ter um cabelo lindo e maravilhoso sem precisar ir para debaixo do chuveiro e sair com o cabelo molhado. Basta borrifada em toda a extensão. Ele é um líquido, é em forma líquida. Se você quiser um pouco mais de consistência, você vem com a forma em creme por cima, uma quantidade reduzida para que ele não fique pastoso, não fique com aparência de gorduroso, de pesado. Aí, ó, cachinho modelado novamente, sem precisar você ir molhar, ir para o chuveiro molhar. Basta uma leve borrifada e um pouco de cera ou creme. Aqui eu usei o creme. Aí, ó, refeito todos os cachinhos dela, então ela vai poder sair com ele lindo, sem precisar molhar outra vez. E rápido. Bom, vocês estão observando realmente que o cabelo dela está muito bonito, mais definido. E o brilho, né, Vinha? Assim, hidratado, parece que foi hidratada essa hidratação, esse brilho intenso. Sim, se ela quiser mais brilho, então nós temos um spray de brilho em que ela vai borrifar no cabelo e o cabelo vai ter um brilho bem natural. É importante, gente, deixar claro que todas essas orientações sobre esses produtos, é bom você realmente perguntar ao seu profissional que está lhe atendendo, para lhe indicar o produto ideal. Então, ficam aqui muitas dicas para você que tem um cabelo encaracolado e mais bonito. A Eva acabou, né, de revelar todos os segredos para que isso seja possível. Sim, e todos esses produtos, os melhores, eles são encontrados em salões de beleza, que são produtos direcionados para o profissional indicar ao cliente. É isso aí, gente. Lembrando que estamos aqui no Salão Lourdes de Linhares, onde tem produtos excelentes que eu tenho certeza que vocês vão ficar satisfeitos com todos os serviços que a casa oferece. Obrigada, Eva, pela sua participação e até uma próxima oportunidade com mais dicas de como deixar o cabelo mais bonito. Então, aqui em Lourdes de Linhares, nós estamos à disposição de vocês em qualquer momento para mais dicas e para atender a todos os nossos clientes. E no nosso espaço Saúde da Mulher, vamos conversar com a doutora Remédios e o nosso assunto de hoje é células-tronco. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Cleane? Bom dia. Bom, doutora, então vamos explicar para quem está em casa nos assistindo o que é as células-tronco, para que serve, né? Quais são os benefícios para a mãe e para o bebê e a família também sobre o armazenamento dessas células. As células-tronco, é importante a gente dizer primeiro assim do que se trata. São células do nosso organismo, são células coringas, como a gente chama, células virgens. Coringas no sentido de elas terem a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso organismo. Elas são oriundas de 3 fontes, podem ser retiradas de 3 fontes. De embriões congelados de laboratório de fertilização in vitro, nosso próprio tecido. Nós adultos temos células-tronco em determinadas partes do corpo, como medula óssea, a polpa dentária, o folículo do pelo. E tem também as células do cordão umbilical do bebê, que ela pode ser coletada tanto no parto normal como no parto cesárea. A diferença das células-tronco do cordão umbilical para as outras que a gente falou é que é uma coleta mais fácil, é uma coleta indolor tanto para a mãe como para o bebê.
E são células melhores do que as células-tronco de uma pessoa adulta, porque são células que ainda não sofreram a ação de agentes externos, como o estresse, como variação de temperatura, como medicações. Então, elas não sofreram nenhum tipo de alteração ainda. Então, são células melhores de se transformarem em células de qualquer parte do corpo da gente para tratar determinadas doenças. Como principalmente os cânceres, que todo mundo já ouviu falar, com relação à leucemia, com relação aos linfomas, linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin. Eu estava lendo uma reportagem sobre o Reinaldo Gianecchini, que é uma história que todo mundo sabe, que o tipo de câncer dele, que era um linfoma não Hodgkin, era tratável se ele tivesse, nessa época, tido a oportunidade de armazenar as células do cordão umbilical dele, né? Graças a Deus, o tratamento dele deu certo. Mas com relação aos cânceres, tipo leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, são doenças que antes de você fazer a terapia com as células-tronco, a pessoa toma uma quimioterapia para matar as células doentes e depois as células-tronco são injetadas na própria corrente sanguínea da pessoa, né? E para tratamento de outras doenças também, tipo anemias, tipo doença granulomatosa, e ainda doenças como cardiopatias, diabetes, doenças autoimunes, para tratamento de determinados tipos de paralisia, que ainda está em estudo, como as paraplegias por conta de acidentes. Nesse tipo de tratamento, ou de diabetes, ou de doenças do coração, ou das paralisias, essas células-tronco, elas são injetadas diretamente naquele órgão afetado. Elas têm a capacidade de regenerar aquele órgão, de substituir as células doentes. Bom, doutora, e é importante ressaltar, gente, que não só o bebê é um dos beneficiários, como também toda a família, né, se tiver a mesma aceitação da célula. Isso. A compatibilidade com o doador, que é o bebê, é 100%. Essas células, depois de armazenadas, não existe um período determinado, pode ficar sem limite de tempo armazenadas em qualquer época da vida da pessoa que ela precisar. Essas células são descongeladas e são injetadas no corpo, dependendo do que precisar. E não serve só para o doador, serve também para outras pessoas da família. E é muito mais fácil de essas células serem compatíveis com alguém da família do que se você for recorrer a um banco público, que você tem que passar pelos mesmos exames de compatibilidade, além de entrar na fila de espera. Então, a sua vivência, né, no consultório, como é feita e como é essa aceitação das mães que vêm aí pede a você, né, as orientações sobre esse armazenamento dessas células. Aqui em Fortaleza, a nível de Fortaleza, tem aumentado muito a cada dia? Como é feita essa doação para alguma mãe que já estiver aí, né, o gestante, que queira armazenar essa célula-tronco do seu bebê, saiba agora. A gente sempre indica, Cleane, o armazenamento das células-tronco. O que ainda limita é o preço. Apesar de já ter baixado esse valor, de as formas de pagamento hoje em dia estarem melhores, mas ainda é o fator limitante. Muita gente tem vontade e não faz por conta disso. Mas em Fortaleza já tem algumas empresas que fazem esse tipo de armazenamento. A gente trabalha, tem duas parceiras, que é a Criocord e a BCU, que fazem esse armazenamento. Então, eles têm uma pessoa que trabalham com eles, você contratando o serviço, o casal passa por exames, tipo quando você vai doar sangue, de sorologias, HIV, sífilis, hepatites. E aí, quando o bebê nasce, aquele sangue que é colhido também é todo testado. E essas células são processadas e armazenadas, são congeladas por tempo indeterminado. Em termos de bancos públicos, aqui em Fortaleza a gente ainda está engatinhando nesse sentido com relação ao armazenamento de células-tronco. São casos bem selecionados, o lugar que faz essa coleta aqui é o Hospital César Caldas, como ele disse, são casos que são selecionados no pré-natal,
não tem, assim, não pode ter alto risco, não pode ter nenhuma doença, e esses são partos marcados para poder coletar essas células. E aí vai para um banco público e, como eu já havia falado anteriormente, para você usar, você vai entrar numa fila de espera e também na questão da compatibilidade, né? O que você armazena no banco particular não importa o tipo de parto, pode ser normal, cesárea, porque como esse funcionário já vai entrar em contato antes com o casal, então ele fica a posto. Se o parto for de madrugada, um sábado, ele vai lá coletar as células. Sempre tem uma pessoa a postos, né? E com relação à idade gestacional, acima de 32 semanas, que para os leigos corresponde a 7 meses de gestação, essas células já podem ser coletadas. Muito bom, gente. Então, o que a gente espera, doutora Remédios, é que essa acessibilidade aumente, né? Porque a gente sabe que as células-tronco realmente é a evolução da medicina no futuro, porque muitas doenças podem ser prevenidas. E eu agradeço mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa, sempre esclarecendo sobre saúde da mulher, que é muito importante. Pois é, Clénia, como sempre, a prevenção é o melhor. Então, se prevenindo, coletando essas células, hoje em dia já tem mais de 200, em torno de 200 doenças em estudo para terapia com células-tronco e já tem pelo menos 40 doenças que têm tratamento comprovado, né? Então, podendo, eu indico e dou a maior força de coletar essas células, que a gente não sabe o que vem para o futuro para a gente e para o restante da família, né? É isso aí, gente. Então, doutora, mais uma vez, obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada a todos vocês, um bom dia. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6. Bom, amigos, vocês vão conhecer agora o Clube Amador de Futebol, que é o Estação, onde daqui futuramente vão sair grandes jogadores de futebol. Bom, agora eu vou conversar com o Wilson, o Ronaldinho, o Gil e o Dudu, que são responsáveis por esse clube amador, onde revela excelentes jogadores de futebol. E eles vão explicar um pouquinho aqui como é que funciona esse clube Estação, como vocês revelam e se já saiu jogadores, né, que hoje brilham aí pelo Brasil afora. Tudo bem, Ronaldinho? Tudo bem, a gente está com esse trabalho aí no Estação já há quase um ano já que eu estou aqui no Estação.
E a gente tem, o trabalho da gente aqui é exatamente para isso, trabalhar o atleta primeiro e depois o jogador de futebol, certo? Primeiro o atleta, a gente visa muito o lado do atleta e a gente procura sempre mostrar o caminho certo para eles. É isso aí, eu estou observando assim que tem a variedade de idades, tem meninos de 10, 11, 12, 13 anos. E isso assim, como é feita essa categoria, essa divisão por idade? Se alguma mãe que esteja em casa nos assistindo tem um filho que tem um interesse de ser jogador de futebol, como é feito esse acesso? Bem, a gente tem as categorias, certo? Essa categoria que a gente está aqui, a gente é o sub-15, que é 9,8 e 9,9. E a gente tem a categoria mais nova, que é sub-12, sub-13, que é com o treinador, que é o Neto, certo? Aí a gente eles podem entrar em contato até mesmo pelo Facebook, que hoje em dia é a moda, né, o Facebook. Eles podem entrar pelo Facebook e ver lá que tem um Estação Antônio Bezerra. Tem o Facebook do Estação Antônio Bezerra, eles pedem o contato direitinho e a gente dá uma olhada nesse garoto, certo? Porque a gente trabalha também por indicação. Vários amigos da gente, pais que vê a gente no dia a dia, pede para trazer o jogador, a gente dá uma olhada, passa uma semana olhando esse garoto. Se o garoto tiver condição de ficar no Estação, fica, porque a gente também trabalha muito nesse ponto. A gente também não gosta de enganar ninguém. Como é feito esse condicionamento, saber realmente quem está apto a jogar futebol ou não? Hoje a gente tem a preocupação, né, com a saúde do atleta e como o Ronaldinho frisou, hoje o Estação é um clube um clube amador do estado do Ceará que mais revela os atletas hoje dentro do estado. Por exemplo, a última revelação que teve agora recentemente foi o Oswaldo. O Oswaldo saiu da categoria de base do Estação e hoje está aí brilhando, né, no São Paulo, como outros demais, né, como o próprio Mota, que hoje está no Ceará, está atuando no Ceará. E hoje já tem 4 atletas já de malas prontas para o Atlético Mineiro, né, e provavelmente mais na frente já tem aí 2 já visão, a própria visão do Fluminense, que já estão em preparação já para futuramente fazer essa viagem e com o pontapé inicial de seguir uma carreira de atleta, né? Que é muito difícil, mas com dedicação. O Estação hoje, a preocupação dele não é nem tanto a formação do atleta, e sim o cidadão, né? É uma associação que ela é uma associação que quem mantém ela são três pessoas, né? Que dão essa força aí a essa criançada, são garotos de periferias, né? É um clube amador, mas que tem aquela preocupação em formar o atleta. E isso, graças a Deus, a gente vem fazendo um bom trabalho, um bom desempenho. As crianças são realmente bem dedicadas no trabalho, na obediência, porque a gente trabalha até o psicológico da criança, que também é muito importante. E também a parte família. A gente também trabalha aquela parte familiar da criança. Não adianta a gente só educar ele no espaço quando ele estiver ali praticando o esporte, dentro de casa ele ter outra educação. Temos o acompanhamento dos pais, saber como ele está no colégio. Então o Estação hoje é isso, é um grupo de qualidades, né? Então é o que a gente hoje tenta fazer para o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, é isso. É a prática do esporte, que o esporte é saúde. E o mais importante é a cidadania, né? Nós visamos a parte do atleta, mas que a preocupação maior é a parte cidadã. E aí, qual a sua gratificação de estar contribuindo para a realização do sonho dessas crianças, né, desses adolescentes? Na realidade, meu trabalho aqui na Estação é como supervisor, eu fico a parte das documentações, para escrever eles para poder disputar a competição cearense e os demais burocracia que é necessário do Estação.
É isso aí. E só falta aqui o Dudu também, que eu vi aí ele em campo aí com os meninos jogando. A sua contribuição também é muito importante, não é, Dudu? É, porque apesar dos meus companheiros já falaram tudo aí, praticamente, mas a minha parte já é um diferencial, porque eu trabalho goleiro. E goleiro hoje no Brasil é ídolo, né? Então eu tenho essa preocupação muito grande de formar esses 2 goleiros aqui, apesar de a gente estar numa equipe pequena. Eu que passei por equipe grande, lá eu tinha toda a estrutura, aqui não é a mesma coisa, mas eu estou procurando fazer o melhor, porque eu fui muito bem acolhido aqui depois que eu saí do Fortaleza, passei 20 anos lá praticamente, e o Estação me procurou, me deu essa oportunidade de eu mostrar meu trabalho mais uma vez. É um pouco diferenciado a minha parte, porque é goleiro. O goleiro hoje você sabe que é ídolo, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande. O goleiro, ele hoje é tão especial porque tem um treinador só para ele, é todo diferenciado. É isso aí, então parabéns a você, né, e toda a equipe, e o nosso programa deseja, assim, que realmente seja muito sucesso para todos vocês, né, todos esses meninos, e que saiam daqui, né, futuros Neymar da vida, né, muitos realmente brilhando. Quero agradecer aí o programa de vocês por vir aqui dar essa oportunidade, mostrar o nosso trabalho, isso é muito importante, tanto para a gente como para os atletas. Então eu vou apresentar agora a vocês o Calil e o Darwin, eles que fazem parte aqui do Clube Estação e vão falar a experiência de ser, né, um futuro jogador de futebol, tudo bem? Tudo. Então, me fala, você aqui no Clube Estação treinando, qual o teu principal objetivo e o teu sonho? O meu sonho é ser jogador de futebol, né, como sempre, mas meu objetivo é ser um grande jogador de futebol, mas sendo não famoso como Neymar, Osvaldo. Eu quero ser só um jogador profissional, me ajudar a minha família. Mas você lembrando que quem é um jogador de futebol e se dedica, com certeza vai ter fama, não é? Vai virar aí conhecido no Brasil, quem sabe também por aí afora, né? Em outros países. Deus quiser, Deus abençoe. Pois então eu te desejo todo o sucesso do mundo, certo? Que você seja um excelente jogador de futebol e que se dedique, porque quando tem dedicação, carisma e humildade, a gente chega onde a gente quer. Muito obrigado. E agora eu vou conversar com ele, também que faz parte aqui do Clube Estação. Qual é o teu principal objetivo como futuro jogador de futebol? Meu principal objetivo é ajudar a minha família. Eu ser um grande jogador para ajudar a minha família. E ser sempre humilde, ajudar, ser da comunidade. E é isso, ter meu cantinho para mim viver bem. É isso aí, então já tem aí alguma expectativa, torce para que time? E qual o teu sonho, assim, de repente jogar no São Paulo, Flamengo, qual time? Meu sonho é jogar no São Paulo, que eu admiro muito o Rogério Ceni, o goleiro, apesar de eu ser zagueiro. Meu sonho é jogar no São Paulo e na seleção, se for possível. Claro, né? A gente tem que se espelhar sempre pensando um pouco grande, né? Para tentar alcançar. E o teu time de futebol de preferência? Preferência, o Corinthians. Meu sonho é jogar no Corinthians, velho, que eu sou muito fã do Paulinho. Paulinho, Emerson, sou muito fã deles. Então, gente, desejo a vocês o nosso programa Corpo Estilo de Vida e eu tenho certeza que quem está em casa também nos assistindo desejam toda a sorte do mundo para que vocês realmente realizem o sonho de vocês, tá? Obrigada! Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6.
Quando nasci prematuro, você me ajudou a desenvolver meus sentidos. Quando eu era criança, você me ajudou a ter atenção às aulas. Quando era adolescente, você contribuiu para eu desenvolver habilidades e assim realizar o sonho de tocar violão. Quando conquistei meu primeiro emprego, fui bem orientado por você sobre minhas capacidades. Quando achei que a memória iria falhar, você me ajudou a superar barreiras. Terapeuta ocupacional, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Terapeuta Ocupacional. Uma homenagem Crefito 6.